Olá, sou o professor Renato Martins de Biologia, mais uma vez aqui com vocês. Estou aqui para falar hoje de um assunto extremamente importante na biologia, mais precisamente em uma de suas áreas, em um de seus segmentos, que é justamente a ecologia. Dentro desse segmento de ecologia, nós geralmente estudamos as relações dos seres vivos com o ambiente, com os fatores abióticos, com os componentes físicos e químicos presentes na natureza, no meio natural. Mas hoje a gente vai enfatizar as relações dos seres vivos entre eles. Como é que os seres vivos eles fazem para se relacionar? E é de extrema importância que antes de começarmos a ver alguns exemplos, você que está nos assistindo não se detenha somente a exemplos. Tente analisar cada situação que envolve vários organismos vivos, tente analisar a situação para poder inferir se aquela situação corresponde a um tipo de relação ou a outro tipo. Então, as interações entre os seres vivos são de extrema importância para manter o equilíbrio populacional, de certa maneira, manter um equilíbrio populacional, pode levar a disputa por recursos, como é o caso da competição, mas de certa maneira uma competição pode ser muito benéfica para a evolução, para a seleção, já que o ambiente impõe condições e muitos organismos vivos eles estão em meio a essas condições e de repente eles podem ter maior facilidade ou maiores dificuldades de sobrevivência mediante tais condições. É importante lembrar que de acordo com a seleção, de acordo com a evolução por seleção natural, não é importante lembrar da evolução por seleção natural como algo que ocorre simplesmente para eliminar uma população ou um grupo de organismos e manter a sobrevivência de outros, né? O grande Darwin, em seus trabalhos, ele nunca utilizou plenamente o termo sobrevivência do mais apto. Darwin, na verdade, explicou que os seres mais adaptados têm melhores chances de sobrevivência, enquanto aqueles seres menos adaptados têm menores chances de sobrevivência. Isso não quer dizer que um ser vivo que seja menos adaptado que outro, obrigatoriamente ele tende a morrer, a ser extinto, a ser eliminado do ambiente. Vai que um organismo, de repente, um organismo menos adaptado, ele pode migrar para um ambiente distinto, pode disputar, procurar recursos diferentes, ou até mesmo ele pode viver no mesmo ambiente, onde ele possivelmente tenha perdido, tenha levado a pior na competição, e de repente ele pode realizar uma mudança de nichos ecológicos, ocupar nichos vagos e de repente sobreviver e posteriormente se tornar um indivíduo também adaptado. Lembrando que a adaptação é um processo que ocorre ao longo de muito tempo, um tempo evolutivo. E muitas vezes as pessoas utilizam o termo adaptação de forma errônea. Na verdade, quando você, por exemplo, vive em um ambiente de baixa altitude, ou altitude ao nível do mar, uma pressão normal, com muito oxigênio disponível, e de repente você viaja para um ambiente de grande altitude e baixa pressão atmosférica, onde o oxigênio é rarefeito, muitas pessoas pensam que o processo que torna essas pessoas mais aptas a respirarem melhor no ambiente com pouco oxigênio, com oxigênio rarefeito, seria adaptação, quando na verdade isso não passa de uma aclimatização. A aclimatização é o processo realmente que você sofre, mediante uma variação ambiental, você sofre esse ajuste biológico para tentar manter sua homeostase corporal, sua condição de equilíbrio dinâmico. Falando em equilíbrio dinâmico, temos também um equilíbrio ecológico, e esse equilíbrio ecológico pode ser mantido graças às interações entre seres vivos, não somente entre eles, mas também com o ambiente. Mas conforme já foi dito, nós vamos acompanhar quais são os tipos de interações entre os seres vivos. Então, vamos observar agora. As interações entre os seres vivos, elas podem simplesmente ser divididas em interações harmônicas, que são aquelas que ocorrem com benefícios para ambas as espécies relacionadas ou para indivíduos de uma única espécie que está sendo relacionada, sendo que essas relações harmônicas, ou seja, que ocorrem sem prejuízo, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, elas podem ocorrer com benefícios entre seres de mesma espécie, ou elas podem ser também interespecíficas, elas podem ocorrer entre seres de espécies diferentes.
Da mesma maneira, nós observamos no meio natural as relações desarmônicas. O que são relações desarmônicas? Relações desarmônicas são aquelas que ocorrem com prejuízo, com danos, né, para um dos indivíduos relacionados. Geralmente, né, as pessoas se perguntam, se questionam se uma relação desarmônica ela pode ocorrer com prejuízo para ambos os indivíduos relacionados. Na verdade, isto até pode acontecer. O que ocorre é que esse tipo de relação ele não perdura muito tempo no ambiente, porque se, por exemplo, talvez possa ocorrer uma relação desarmônica do tipo competição intraespecífica ou interespecífica por um determinado tipo de recurso alimentar, territorial e assim por diante, e esses organismos, uma vez que eles possam disputar com contato físico, com a agressividade, lutando por seu território, de repente um pode morrer imediatamente após a luta, após o combate, e outro pode morrer dias depois, sem ter chance de proliferar seus genes bons, digamos assim, seus genes de importância para a manutenção da sua sobrevivência. Isso quer dizer que uma relação desarmônica, a tendência é que ela ocorra com prejuízo para uma espécie e com benefício para a outra. Geralmente com prejuízo para ambas, né? Isso aí não perdura muito tempo no ambiente. As relações desarmônicas, elas podem ser da mesma maneira que as harmônicas intraespecíficas ou interespecíficas. Então, da mesma forma, o prejuízo ele pode ocorrer entre seres de mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Então, vamos acompanhar, vamos observar quais são os principais tipos de interações entre os seres vivos. Bom, vamos começar com as interações harmônicas intraespecíficas. As interações harmônicas intraespecíficas, conforme já sabemos, elas ocorrem com benefícios para um indivíduo relacionado, que na verdade, como estamos tratando de seres de mesma espécie, todos os indivíduos relacionados estão sofrendo esse benefício, né? Estão usufruindo desse benefício em conjunto. As relações harmônicas intraespecíficas conhecidas são essas duas aqui, as colônias e as sociedades. Então, relações do tipo colônias e sociedades, vamos verificar como é que elas ocorrem. Na verdade, em algumas delas pode ocorrer divisão de trabalho, divisão de tarefas. Os seres que são de mesma espécie desenvolvem laços, vivem muito próximos, geralmente, pelo fato de ser uma colônia, uma sociedade, vivem próximos, agregados, e em outros casos eles podem viver de uma forma um pouco mais independente, certo? Pode ocorrer uma cooperação, a divisão de trabalho, ou em alguns casos não ocorre divisão de trabalho. Então vamos lá observar a colônia. Na colônia, os indivíduos de uma espécie vivem agrupados, interagindo entre si. Bom, de que maneira? Eles podem simplesmente ser da mesma forma, apresentarem a mesma forma, e aí a gente chama a colônia de colônia isomorfa. Isso quer dizer que a colônia isomorfa corresponde a um tipo de colônia no qual as espécies apresentam, a espécie relacionada no caso, apresenta semelhanças anatômicas, como por exemplo a colônia de bactérias. Da mesma forma que existem aquelas colônias, né, tanto a colônia de bactérias, né, uma colônia de corais, eles são muito semelhantes, eles podem estar desenvolvendo uma colônia isomorfa, da mesma maneira que existem, né, aquelas colônias heteromorfas. Essas aí já são um pouco diferentes pelo fato de apresentarem uma divisão de trabalho, uma divisão de tarefas. E os organismos apresentam formas um tanto quanto distintas, como por exemplo as caravelas observadas, né, na praia. De repente, em algumas épocas do ano, existe uma maior proliferação desses organismos e de repente, né, podem ocorrer acidentes, né, pessoas podem se queimar, né, por quê? Porque essas caravelas liberam um líquido urticante, né, elas pertencem a um filo animal chamado Cnidaria, né, antigamente conhecido como Coelenterata. Então temos aí um exemplo, né, essa figura ela mostra justamente uma colônia de caravelas
muito embora algumas pessoas associem essa imagem a um único indivíduo, a um único organismo, nós temos aí vários tipos de organismos agregados. O pneumatóforo, que promove a flutuação, por exemplo, essa câmara de ar. Temos também o gonozoide, gastrozoide e outros indivíduos fazendo parte da estrutura colonial. Então, da mesma forma que nós temos a colônia, né, temos um tipo de relação harmônica intraespecífica muito semelhante, que são as sociedades. Como é que a gente caracteriza a sociedade? Sociedade é correspondente a um conjunto de indivíduos independentes, no entanto, eles estão organizados de forma cooperativa, estão organizados cooperativamente. Os maiores representantes desse tipo de interação são justamente os insetos sociais, né? Como abelhas, por exemplo, né? A sociedade das abelhas, né? As abelhas, elas vivem ali na colmeia, existe uma divisão de castas, né? Castas sociais, digamos assim, e essa divisão de castas, ela mostra, né? Rainhas, que são as fêmeas, que proliferam, que dão origem a nova prole dentro de uma colmeia, os zangões, que são os machos férteis, né? Muitos deles haploides, porque se desenvolvem por partenogênese. Quando existem erros na meiose, mesmo eles se desenvolvendo por partenogênese, em alguns casos eles também podem, mediante erros na meiose, serem diploides, mas são casos um pouco mais extremos. E temos também as operárias, que são responsáveis pela formação da colmeia, pela produção da cera, pela produção do mel, da geleia real. Em alguns casos elas passam a ventilar a colmeia apenas batendo suas asas. De certa maneira elas trabalham para manter a estrutura da colmeia, né? O que diferencia, na verdade, uma rainha de uma operária não é basicamente sua origem, porque ambas são originadas por fecundação de óvulos, são seres diploides. Na verdade, as larvas presentes em uma colmeia, algumas delas podem ser alimentadas com geleia real durante em torno de 2 dias, todas elas podem ser alimentadas com geleia real, e algumas delas, após esses 2 dias, podem ser alimentadas com mel. Há uma mudança na nutrição dessas abelhas fêmeas, e outras podem se alimentar apenas com a geleia real. Se houver continuidade desta alimentação com geleia real, o nome já diz, né, geleia real, vai dar origem a abelhas rainhas, né? Quando a colmeia está ficando muito extensa, muito grande, né, ocorre um fenômeno chamado de enxameamento, né? Uma rainha geralmente mais velha, ela migra, sai da colmeia juntamente com outras abelhas operárias, né, principalmente, e passam a construir novas colmeias, uma nova colmeia, na verdade. Também existe a sociedade dos cupins, né? Os cupins que vivem ali nas térmitas, eles têm um cuidado muito grande com sua casa, seu hábitat, né? Sua residência, e eles simplesmente vivem se alimentando de celulose, comem madeira, né? Então as soleiras, geralmente algumas soleiras são feitas de madeira, batentes, revestimentos, móveis, né? São atacados diretamente por cupins, pois estes se alimentam de madeira, comem muita celulose, mesmo não tendo a capacidade de digerir esse carboidrato, né? Mas isso aí já é outra relação que a gente vai falar, vamos tratar daqui a pouco. Os cupins, eles protegem o cupinzeiro, né, através do soldado, que é um tipo de cupim que apresenta uma mandíbula mais desenvolvida, né? Existe o rei, que atua na proliferação, né, na fecundação da rainha do cupinzeiro. A rainha do cupinzeiro, geralmente, ela tem um abdômen um pouco mais dilatado, que é para poder abrigar um maior número de indivíduos, de ovos, na verdade, né? Geralmente, quando a gente observa próximos aos postes de iluminação pública, né, de repente a gente vê alguns insetos sobrevoando ali com pequenas asas, e a gente muitas vezes nem percebe que eles são cupins alados, né, formas aladas. Em época de postura, geralmente em época de acasalamento, eles adquirem asas e ficam por ali rodeando as lâmpadas dos postes, né? Então aquilo, na verdade, em boa parte das vezes que você observar, corresponde a cupins. Então temos aí as duas relações harmônicas intraespecíficas. Agora veremos as relações harmônicas interespecíficas, aquelas que ocorrem com benefícios para ambas as espécies relacionadas ou para alguns dos indivíduos que estão se relacionando. Vamos observar alguns tipos, né, importantes: mutualismo, a protocooperação, a sinfilia, o comensalismo, a forésia e o inquilinismo. Lembrando que sinfilia e forésia, elas são relações que não são muito
trabalhadas geralmente em salas de aula, geralmente elas não são muito trabalhadas dentro das aulas de biologia, mas a gente vai simplesmente falar um pouco a respeito delas e sua importância para também, né, equilibrar o ecossistema. Bom, continuando, nós vamos observar a primeira relação, que é o mutualismo. O mutualismo corresponde a um conjunto de benefícios que ocorrem entre seres de espécies diferentes, na verdade. Ou seja, o próprio nome já nos mostra que é algo mútuo, é algo de troca, é algo recíproco, né? Então corresponde a uma troca de benefícios. E essa troca de benefícios ela é obrigatória para a manutenção da sobrevivência das espécies em interação. Então, nós temos alguns exemplos importantes de mutualismo. Por exemplo, os líquens. O que são líquens? Líquens correspondem a associações entre algas e fungos. De repente, você observa num galho da árvore próximo à sua casa, à sua residência, você observa um monte de manchas com um aspecto crostoso, e essas manchas meio esverdeadas, ora meio acinzentadas, né, mais clarinhas, algumas mais escuras, elas se proliferam rapidamente, principalmente na época de chuvas, muitos musgos ali próximos, e você tem, na verdade, musgos correspondem a plantas, briófitas, plantas de pequeno porte, mas o líquen corresponde a uma interação entre algas e fungos. A alga é o organismo fotossintetizante, realiza a síntese de matéria orgânica facilmente, por meio da fotossíntese. Já no caso, o fungo corresponde a um organismo que é heterotrófico, ele não consegue realizar fotossíntese, ele tem que quebrar substrato orgânico, matéria orgânica gerado pela própria alga, por meio da fotossíntese. Bom, temos também os cupins, que falamos aí nas sociedades, os cupins eles também interagem de forma importante com alguns protozoários, com alguns micro-organismos, não somente protozoários, mas geralmente os protozoários são os mais conhecidos, mas diversos tipos de micro-organismos são capazes de promover a degradação da celulose, pois eles dispõem da enzima celulase e quebrando essa celulose simplesmente ocorrerá a liberação de moléculas de glicose, as quais poderão ser utilizadas como substrato energético tanto para o organismo hospedeiro, que no caso é o cupim, como também para o próprio micro-organismo. Os ruminantes também fazem isso, bois, girafas, por exemplo, fazem esse processo, realizam o mutualismo entre eles e micro-organismos que conseguem degradar a celulose. E é extremamente importante observar um fato importante, bezerros, por exemplo, filhotes, eles terminam de ser amamentados, logo que eles são amamentados, geralmente a vaca vai lá e lambe a boca do filhote justamente para passar uma série de micro-organismos, para que o animal, o filhote, vá formando sua flora intestinal, flora bacteriana, sua microbiota interna, para que esse animal ele possa literalmente passar a pastar, não se alimentar somente do leite de sua genitora, mas também para que ele possa comer capim, outros tipos de vegetais. Bom, a protocooperação é um processo, é um tipo de troca de benefícios muito parecido com o mutualismo, também ocorre troca de benefícios no mutualismo. No entanto, a protocooperação ela já ocorre entre seres que podem viver separados, mesmo que não vivam ali trocando esses benefícios. Então é de extrema importância procurar entender as situações que são propostas, Quando você se deparar com uma questão, com uma situação, você tenta analisar como a situação está sendo lançada para que você possa realmente inferir se isso é protocooperação. Por exemplo, o pássaro palito e o crocodilo correspondem a um exemplo muito marcante nos livros aí da biologia, um exemplo muito marcante de protocooperação. Ou seja, o animal, o crocodilo, no caso, ele simplesmente abre a boca, exibe muitos detritos, que são aproveitados pelo próprio pássaro palito. Então, conforme você observa, nós temos aí um exemplo de protocooperação. Há uma troca de benefícios. O crocodilo fornece alimento
para o pássaro palito, e o pássaro palito promove a limpeza dos dentes do animal, do crocodilo, né, desse grande predador. No entanto, vamos supor, por exemplo, que o crocodilo faça isso propositalmente para atrair o pássaro e devorá-lo posteriormente. Aí a gente já não teria uma relação tão harmônica, né? Nós teríamos um predatismo ou predação, né? Da mesma maneira, se o crocodilo não se beneficiasse com isso, com essa remoção, com essa limpeza de seus dentes, se ele não se beneficiasse, apenas quem estaria se beneficiando seria o pássaro palito. Então já não teríamos mais uma protocooperação, não seria uma troca, somente um estaria se beneficiando. Aí já seria uma relação diferente, chamada de comensalismo, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, na verdade, tenha muito cuidado quando você se deparar com uma situação dessa, né, uma situação semelhante, para você analisar se a relação é realmente protocooperação ou pode ser outro tipo de relação. Outro exemplo de protocooperação a gente pode observar entre algumas aves e bois, por exemplo, né? Alguns animais que vivem ali pastando, de repente eles se deparam com algumas aves, esses animais estão sendo, de repente, parasitados por carrapatos, por exemplo, né? Ectoparasitas, e essas aves vão lá e ficam removendo os parasitas do corpo do animal, né? Então, a gente observa uma relação muito importante que é a protocooperação. Enquanto o boi, por exemplo, fornece o alimento das aves, que são os próprios parasitas, as aves removem esses parasitas do boi, que poderiam lhe causar danos, né? No caso, danos ao boi. De forma implícita, nós temos aí nessa interação entre bois e aves, nós temos, na verdade, 3 interações visíveis. Bois, aves e carrapatos, na verdade. Entre os bois e os carrapatos, é evidente que nós temos o parasitismo, né? O carrapato está parasitando o boi. Entre o carrapato e a ave, nós temos o predatismo. A ave está matando o carrapato e devorando, né? Utilizando como alimento. E entre o boi e as aves, nós temos a protocooperação, que é uma troca de benefício, mesmo que ambos possam viver separados, né? Então, é justamente isso que define a protocooperação. Troca de benefício, onde os seres relacionados eles podem viver de forma separada, diferente do mutualismo, que eles têm que viver juntos. Um exemplo também interessante é o que a gente encontra nos mares, né? O caranguejo paguro, ele tem um abdômen muito apreciado por muitos predadores, né? Alguns peixes, logicamente maiores que ele, se alimentam dele e simplesmente esse animal, ele para se proteger, ele procura conchas de alguns moluscos. De repente o molusco morre, suas partes moles sofrem decomposição e aí esse animal se aproveita dessa concha que está ali, solta no fundo, no leito oceânico, e de repente começa a se proteger. Mas, supondo que não exista concha suficiente para todos os caranguejos, né, o que ele faz? Uma estratégia muito interessante é simplesmente arrancar a anêmona do mar, é um quinidário, a anêmona é um animal fixo, arranca, né, o caranguejo arranca a anêmona e cola, né, gruda essa anêmona em seu casco, em seu exoesqueleto. O que está acontecendo? A anêmona está protegendo o caranguejo, então ela promove proteção ao animal e o caranguejo possibilita novas possibilidades de alimento à anêmona. Então, já que ela é um animal fixo, a partir do momento que ela está presente no corpo de um animal que é móvel, se locomove muito rapidamente, como o caranguejo, ela desenvolve, ela tem muito mais chance de ter sucesso alimentar do que caso ela tivesse, por exemplo, agregada, fixa a um substrato, ok? Bom, próxima relação é o comensalismo. O que seria o comensalismo? O comensalismo é um tipo de relação que ocorre entre seres de espécies diferentes, na qual um organismo se aproveita dos restos alimentares de outro, certo? Então, vamos observar aqui um exemplo bem clássico, né, na biologia, que é justamente o tubarão. O tubarão ele está simplesmente nadando e de repente existe um peixe chamado de peixe-piloto, rêmora. Esse peixe ele tem uma ventosa, que é uma estrutura que gruda, né, no corpo do tubarão. Essa ventosa fica na cabeça do animal e com essa ventosa a rêmora se gruda, né, gruda-se ao corpo do tubarão e passa a aproveitar seus restos. O que vai escapando da boca do animal ele vai comendo. E de repente, né, vamos supor que o animal já esteja bem alimentado, no caso a rêmora, e ela não queira mais comer nada.
ela vai deixar de ser um comensal? Na verdade, ela não deixa de ser um comensal, uma vez que ela torna isso um hábito, se aproveitar dos restos do tubarão, do que o tubarão come, na verdade. Mas ela passa a utilizar o tubarão como transporte. Quando um ser vivo de uma espécie utiliza um ser vivo de outra espécie como meio de transporte, aí nós temos uma relação conhecida como forésia, né? Por exemplo, o homem andando a cavalo, né? Ele está utilizando um outro animal de outra espécie como um meio de transporte. Então temos uma relação que não é tão comentada, que a gente chama de forésia. O mesmo pode acontecer entre o tubarão e a rêmora, mas no caso a relação mais conhecida, né, é o próprio comensalismo. O comensalismo também pode ocorrer entre hienas e leões, né? O leão come a parte mais maciça da carne e deixa a carcaça para as hienas. Então as hienas se aproveitam dos restos de alimento do próprio leão, né? O grande rei da selva, né, ele deixa aí a carcaça para que as hienas possam aproveitar esses restos. Outra relação harmônica, ainda estamos tratando de relação harmônica, rapidinho a gente vai para as desarmônicas daqui a pouco, é o inquilinismo, né? No inquilinismo, o que acontece? O nome já diz, né? Um organismo é o inquilino e o outro promove abrigo a este inquilino, né? No inquilinismo, um organismo de uma espécie utiliza outro como moradia sem prejudicá-lo, né? Então, temos o peixe palhaço, né? Um peixe extremamente importante, conforme a gente vê. Esse peixe ele vive entre os tentáculos das anêmonas, né? As anêmonas o protegem com seus líquidos urticantes e o animal é imune, né, a essa toxina, a essa substância e consegue viver muito bem em meio aos tentáculos da anêmona. Então isso é um exemplo de inquilinismo. Existe um exemplo de inquilinismo no reino planta, né, nos vegetais, que é justamente, né, realizado por bromélias, por orquídeas, que são plantas ditas epífitas, né? O que é uma planta epífita? Uma planta epífita é uma planta que vive sobre outras plantas. Geralmente, principalmente orquídeas, né, bromélias, elas vivem muito, né, em região de Mata Atlântica, em florestas tropicais, e de repente essas plantas vivem à sombra de outras árvores, de outras plantas maiores. Então, para buscar mais luminosidade, para poder realizar mais fotossíntese, essas plantas acabam se abrigando em plantas maiores e isso favorece sua sobrevivência. Então, isso é um tipo de inquilinismo que costumamos chamar de epifitismo. Além disso, temos um exemplo também no reino animal, que é o Fierasfer. O Fierasfer é um peixe bem afilado que se protege em um animal um pouco mais primitivo, que é justamente um equinodermo, né, que é o pepino do mar. Então temos aí o pepino do mar, e o pepino do mar de repente é utilizado como abrigo pelo Fierasfer. O Fierasfer de repente pode estar fugindo de um predador e ele basicamente será protegido no interior do corpo do pepino do mar. Bom, então, da mesma forma que existem as relações harmônicas, existem aquelas desarmônicas, aquelas que ocorrem com prejuízo para alguns indivíduos que estão se relacionando. Existem também relações desarmônicas intraespecíficas e interespecíficas. No caso das relações desarmônicas intra, nós temos o canibalismo e a competição intraespecífica. No canibalismo, o que acontece? Alguns seres vivos, sendo eles de mesma espécie, matam e devoram outros indivíduos da mesma espécie, como ocorre com a aranha viúva negra, com o louva-a-Deus, por exemplo, que são animais que predam seus parceiros sexuais, né? De repente, a viúva negra, a fêmea, ela mata o macho durante o ato da cópula. Acredita-se que na metade da cópula ela já tem comido cerca de 20 a 30% do corpo do macho. E aí, quando termina a cópula, ela simplesmente já foi realizada, ocorreu a fecundação, ela simplesmente mata, come o próprio macho da própria espécie. Isso é, de certa forma, vantajosa. Por quê? Porque o animal ele acaba adquirindo reservas para os embriões e, da mesma forma, fazendo isso, a própria aranha viúva negra ela vai impedir uma futura competição. Se aquele macho permanecesse vivo, ele poderia fecundar outras fêmeas e, de repente, estas outras fêmeas iriam gerar novos indivíduos, filhotes, que poderiam competir com ela e com seus próprios filhotes. No caso da competição, né, quando um organismo compete com outro, disputa, né, recursos, podem ser recursos territoriais ou alimentares, né, nós observamos aí vários animais disputando o território, né, uma vez que estes seres vivem num ambiente um pouco mais restrito, né, eles começam a disputar por fêmeas, alimento, recursos, plantas disputam por luminosidade, né, alguns animais também disputam vários tipos de recursos, sendo eles
de mesma espécie, temos uma competição intraespecífica. Sendo de espécies diferentes, temos uma competição interespecífica, como veremos agora. No caso da competição interespecífica, temos um exemplo muito comum, que é o gafanhoto, conforme observamos, e os bois, né? Ambos estão se alimentando de vegetais, então eles acabam disputando pelo mesmo tipo de recurso alimentar, sendo que um, às vezes, pode se prejudicar em relação ao outro, né? Porte ou, às vezes, a quantidade de indivíduos na cadeia alimentar, na teia alimentar, pode interferir no processo. Além disso, né, temos a predação, que é quando um organismo mata e devora outro de mesma espécie, né? Leões e zebras, por exemplo, eles acabam, no caso o leão preda a zebra, né? Então acaba matando e devorando outro ser vivo. Um gavião, quando captura, né, insetos ou pequenos roedores, nesse caso também está ocorrendo um predatismo. O próprio boi, quando mata uma planta para devorá-la, ele está realizando um tipo de predatismo que a gente costuma chamar de herbivorismo, né? No caso do parasitismo, né, o parasitismo ele pode ser um endo ou um ectoparasitismo, né? O que acontece no parasitismo? Um ser vivo rouba, digamos assim, se aproveita de nutrientes de um indivíduo de outra espécie, debilitando, né? O carrapato, por exemplo, né, quando ele parasita vários animais, a erva de passarinho é uma planta hemiparasita que suga seiva bruta de outras plantas, né? O cipó-chumbo já é diferente, suga seiva elaborada, e no caso as lombrigas, né, vermes nematódios, né, que simplesmente parasitam, né, roubam nutrientes do intestino dos humanos, por exemplo. E nós temos aí uma outra relação que é o amensalismo, né, também conhecida como antibiose. Ou seja, o que acontece no amensalismo ou antibiose? Um organismo de uma espécie libera toxinas, substâncias no ambiente, fazendo com que esses organismos, né, em meio a essas toxinas, eles tenham uma dificuldade de desenvolvimento, de crescimento. Então, o eucalipto, por exemplo, é uma planta que é capaz de liberar toxinas no solo, impedindo o desenvolvimento de outras árvores, né? Existe um exemplo comum também, que é o exemplo da maré vermelha, né? Corresponde à proliferação de algas pertencentes ao filo Dinofita, né? São dinoflagelados, algas conhecidas como pirrófitas, que liberam várias toxinas na água, simplesmente matando muitos outros animais, né, impedindo o desenvolvimento deles. Somente a relação de esclavagismo, né, que pode ser uma relação não tão comentada, que é quando um ser vivo simplesmente utiliza outro e o priva de sua liberdade, como acontece entre formigas e pulgões, né? A formiga prende o pulgão, se utiliza de seus trabalhos, se beneficia de seus excrementos, e aí priva de sua liberdade. Isso é o escravismo ou esclavagismo. Se ela cuidar muito bem do animal, nós temos a sinfilia, aí seria harmônica. Então, acabamos de ver os tipos de relações entre seres vivos de forma bem abrangente, para que a gente possa se deter a situações propostas e não somente a exemplos. Então é isso, valeu, um abraço.